Bom dia a todos. Quero agradecer o convite para participar do evento. E a gente vai falar um pouco do papel do fonoaudiólogo na equipe multidisciplinar, no tratamento do paciente com esclerose lateral amiotrófica. Então, o objetivo da gente é tratar duas vertentes, tanto a comunicação quanto a deglutição. Na deglutição, qual o nosso objetivo? É avaliar a eficácia. Quando a gente se refere à eficácia, a gente se refere aos nutrientes que o paciente ingere e à hidratação dele. Então, a gente tem que saber se o paciente consegue se hidratar por meio e se nutrir por meio da deglutição. Quando a gente fala de segurança, a gente tem que verificar se o paciente consegue se alimentar sem ir o bolo alimentar ir para o pulmão, ou as secreções, o líquido ir para o pulmão e causar uma pneumonia e até chegar ao óbito. A outra vertente que a gente trabalha no caso é a comunicação, né? E aí a gente tem que avaliar a eficácia da fala. Será que o paciente consegue comunicar o que ele sente, o que ele deseja, a opinião dele através da fala? E avaliar a qualidade vocal e a intensidade da voz. Essa é uma das primeiras queixas que o paciente bubar tem. Ele chega para a gente, ou na verdade ele chega para o otorrino, que é o primeiro profissional que ele procura, dizendo que ele está falando mais baixo, que ele está com alteração na fala. Então o otorrino faz a videolaringoscopia e na avaliação verifica que ele não tem alteração anatômica. E é aí que encaminha para o neurologista para iniciar todo o diagnóstico. Então, a qualidade vocal, ele tem total relação, como vocês veem aqui, essas setas são funções que se relacionam. A gente usa basicamente as mesmas estruturas para exercê-las. Então, se o paciente tem alteração vocal, se ele tem uma voz mais rouca, se ele tem uma voz soprosa, ele pode ter alteração também na segurança da deglutição, porque a prega vocal não vai fechar corretamente. E a intensidade vocal, né, a gente pode pensar nela imaginando nesse suporte respiratório, nessa ventilação que está reduzida. Se ele fala baixo é porque ele não tem volume de ar suficiente para isso. E acaba que esse volume de ar reduzido prejudica a pressão subglótica, que é uma pressão positiva, que é a pressão gerada pelo ar expirado e que ela ocorre durante a deglutição. Quando a gente deglute, essa pressão faz com que o alimento se desloque também para o esôfago. Na avaliação, quando a gente vai avaliar a deglutição, a gente faz uma avaliação clínica. Ela engloba tanto a avaliação estrutural, que é a avaliação muscular, e a avaliação funcional. A avaliação muscular a gente faz através da mobilidade dos órgãos. Então a gente pede para o paciente soltar beijo, colocar o lábio de um lado para o outro, colocar a língua para fora, estalar a língua, fazer movimentos faciais para a gente ver se já tem alguma alteração na mímica facial. A gente verifica também o tônus, né, através do toque, e a força da musculatura orofacial. É o único momento que eu utilizo um exercício com uma atividade de contra-resistência, só para avaliar a força. A avaliação funcional, né, a gente utiliza alimentos. Então, eu vou fazer a avaliação com o alimento que o paciente está ingerindo naquele momento, o líquido, o sólido, o pastoso, para a gente verificar se ele tem condições de se nutrir e se hidratar por meio da deglutição. Então, a fala, ela engloba vários aspectos para que a comunicação seja efetiva. A articulação, ela se refere ao ponto e modo articulatório dos fonemas, que a gente fala. A ressonância, né, a gente vai observar se esse paciente está com uma fala hipernasal, que também é uma característica do paciente com esclerose lateral amiotrófica, devido à fraqueza da musculatura velofaríngea. A respiração, a gente vai ver o modo e o tipo respiratório. Uma respiração mais superior não dá suporte para a gente falar. Então, é uma respiração mais rápida, com a frequência respiratória mais alta, mais rápida, e que não vai dar suporte para a gente falar frases, por exemplo. A prosódia, né, diz respeito à velocidade de fala, ao ritmo.
As frases, por exemplo, a gente vai falar uma frase explicativa, a gente usa um determinado prosóide, uma frase negativa, uma frase interrogativa. A fonação, né, que diz respeito à produção do som nas pregas vocais, e daí depois a passagem desse som para a boca para ser articulado e a gente emitir as palavras. E a fonação está intimamente relacionada à voz. A gente faz uma avaliação perceptiva auditiva. Então a gente pede para o paciente, por exemplo, falar um A, falar frases, ou emitir um E, e aí a gente vai observar a qualidade vocal, a intensidade vocal, como eu falei anteriormente. Então, a nossa terapia, né, ela é baseada na mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios. A gente jamais usa exercícios resistivos, né? Então a gente não vai usar o trato vocal semi-ocluído, que é uma técnica que o fonoaudiólogo usa. Não vamos utilizar o respiron, que também é uma técnica pode ser utilizada para elevação de laringe, mas para o paciente neuromuscular não é indicado. A gente vai trabalhar com empilhamento de ar, né, utilizando a técnica que a doutora Lucrécia mostrou. Caso o fonoaudiólogo não saiba executar essa técnica, né, se for daqui da Paraíba, pode nos procurar lá no HU, que a gente ajuda nesse treinamento. Mas o AMBU é o principal dispositivo que vai ajudar o paciente a falar melhor, né, ter mais ar no pulmão para poder falar e também deglutir de forma segura. A gente faz as técnicas com empilhamento de ar, e a gente pode pedir emissão de vogais, né? A gente vai trabalhar essa passagem de ar pela região laríngea. A gente pode trabalhar também o fechamento das pregas vocais. Aí a gente pode pedir para o paciente fazer o empilhamento e falar um pá, fazer o empilhamento e falar ping-pong. Então, eu posso trabalhar também dessa forma com a fala. Se o paciente tem dificuldade em fechar os lábios, eu pedindo para ele falar o P, já é o fonema em que ele usa os lábios ocluídos. Então a gente já faz tanto exercício para fala quanto exercício para deglutição e para voz numa técnica só. O ping, por exemplo, o G, o gan e can, é um som em que a parte posterior da língua ela é colocada para trás e também ajuda na passagem do alimento para a região faríngea. Daí a gente pode utilizar também tanto para fala quanto para deglutição. Palavras também, a gente pode utilizar palavras para melhorar a articulação do paciente. A sobrearticulação, que é uma técnica que a gente utiliza e que é bastante indicada para ele, é pedir para o paciente falar abrindo mais a boca, articulando de forma exagerada, para que as pessoas possam compreender o que ele está querendo dizer. A coordenação pneumofonoarticulatória, a gente vai utilizar também o AMBU, que é o reanimador manual. Todo exercício de fala, a gente precisa utilizar o reanimador manual. E a gente ambusa o paciente e pede para ele contar de 1 até 10. Ambusa o paciente e pede para ele falar os dias da semana. Então, ambusa e pede para ele falar uma frase. Quando o paciente não consegue mais se comunicar através da fala, então a gente vai utilizar a comunicação suplementar assistiva. E daí a gente tem assim a escrita, né, quando o paciente não é apendicular, né, ou seja, ele consegue escrever, e quando ele sabe escrever, porque alguns dos nossos pacientes só sabem escrever o nome, a gente pode utilizar esse recurso, que é um recurso bastante assim, útil na comunicação, na ausência da fala. A prancha de comunicação, né, que é uma prancha que a gente constrói junto com a terapia ocupacional, também deve ser feita de acordo com as possibilidades do paciente, né? Se ele sabe escrever, essa prancha é construída com letras. Se ele não sabe ler, quer dizer, então se ele não sabe ler, essa prancha vai ser construída com imagens. E aí é toda uma adaptação para o paciente conseguir utilizar essa prancha, tanto do cuidador quanto do próprio paciente. O TOB, que já é um recurso tecnológico, né, de alta tecnologia, né? Ele é um mouse
que ele capta o movimento ocular e o paciente vai selecionando no computador cada letra que ele quer, da palavra que ele quer emitir. Posteriormente, ele olha para um som e daí o som emite a frase ou a palavra que ele construiu. E os movimentos oculares, que são os movimentos que o paciente pode utilizar quando não mexe mais nenhuma parte do corpo, pode utilizar esses movimentos para comunicação também. Então, a gente solicita que o paciente, quando for dizer não, pisque os olhos. Quando for sim, fique com os olhos abertos. E daí a gente consegue algum tipo de comunicação com ele. Eu agradeço a atenção de vocês. Vou passar para a minha colega terapeuta ocupacional para dar continuidade à apresentação.